Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, dia 19 de novembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando acima dos 91 mil dólares americanos. Para ser mais exato, nesse instante, de acordo com o CoinMarketCap, cada unidade do Bitcoin está na casa dos 91.400 dólares, com uma alta nas últimas 24 horas de 1,21% e uma alta acumulada na última semana de aproximadamente 6,28%. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, não está tendo a mesma sorte. Nas últimas 24 horas ele está com uma queda de 0,41%, uma queda acumulada na última semana de aproximadamente 5% e nesse momento cada unidade na casa ali dos 3.100 dólares americanos. Sem sombra de dúvida, na última semana, no top 10 das criptomoedas, a principal ganhadora foi a XRP, o token XRP emitido pela Ripple, com uma alta acumulada nos últimos 7 dias de aproximadamente 67,6%, com cada unidade custando $1,08 de dólar. Dando continuidade ao episódio de hoje, fazendo agora um giro pelos ETFs, o ETF de Bitcoin Spot no dia de ontem, no dia 18 de novembro de 2024, foi um dia positivo. A gente teve inflow, a gente teve entrada nos ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos. Foi uma entrada acumulada de 2.808 BTC. Não foi uma entrada tão grande assim, apesar de ter sido sim uma entrada bastante significativa, ainda mais se a gente lembrar que por dia são minerados apenas 450 novos bitcoins, mas de qualquer forma, nas últimas semanas a gente já chegou a ver entradas muito maiores. Mas de qualquer forma, foi importante essa entrada para quebrar o ciclo, quebrar a sequência negativa que a gente vinha apresentando. Então ontem a gente teve uma entrada, um inflow de 2.808 unidades de BTC. Algo que a gente não teve inflow nos ETFs de Ether Spot. No dia de ontem a gente teve o terceiro dia consecutivo de saída, foram aproximadamente 12.700 unidades de ETH que saíram, o que em dólar americano dá cerca de 39 milhões de dólares. De qualquer maneira, a gente continua com saldo positivo desde o início de negociação do ETF de Ether Spot. Desde o início da negociação, no dia 23 de julho, eles já estão positivos em 48.600 unidades de ETH. Você pode falar, Paulo, é muito pouco. É verdade, é muito pouco, mas isso tem que levar em consideração que só no ETF da Grayscale a gente teve uma saída de mais de 1 milhão de unidades de ETH, porque ele era um fundo que já existia, que foi convertido em ETF. Muita gente está saindo desse fundo por causa das altas taxas de administração. Então, a gente consegue ver uma saída desse fundo, uma entrada nos outros, bem como uma saída desse fundo e realização de lucro, visto que, apesar de estar em queda nos últimos 7 dias, o Ethereum, segundo o maior criptoativo do mercado, está apresentando ainda uma alta expressiva ao longo do último mês ou do último ano, por exemplo. No último mês, o Ether está subindo 15% e ao longo do último ano, o Ether está subindo aproximadamente 60%. Então, esse valor total de apenas cerca de 50 mil unidades de ETH já é descontando a 1 milhão de unidades de ETH que saíram do ETF de Ether Spot da Grayscale, que é normal por causa das altas taxas de administração. Dando continuidade ao episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Solana, o quarto maior criptoativo do mercado. A Solana, no dia de ontem, ela renovou a sua máxima no ano. Ainda não é a sua máxima histórica, ainda não é a sua all-time high na unidade, mas de qualquer forma foi o maior valor alcançado esse ano. No dia de ontem, ela bateu mais de 248 dólares. Vale ressaltar que com isso, diversos analistas estão conseguindo, inclusive, começar a prever o que vai acontecer com a Solana. Vale ressaltar que a alta da Solana tem sido bastante parabólica ao longo dos últimos meses, principalmente por causa das questões de memecoin. A plataforma dele, o ecossistema da Solana, tem sido muito utilizado pelas memecoins. E isso, inclusive, fez com que os volumes das exchanges descentralizadas, das DEX, que são baseadas, que rodam em cima da rede da Solana, superassem os recordes anteriores em mais de 100%. Inclusive, por isso, muitos analistas estão falando que a Solana, nesse momento, está visando uma nova all-time high de 400 dólares. Vale ressaltar que a all-time high da Solana foi lá em 2021 e foi na casa ali dos 260 dólares aproximadamente. De qualquer forma, muitos analistas estão cravando que o próximo alvo para a Solana é na casa dos 400 dólares. Inclusive, a Solana, nesse momento, está outperformando, está tendo uma performance melhor que
o próprio Bitcoin, do que o próprio Ethereum, que é o segundo maior criptoativo do mercado, em um determinado recorte de tempo. Nos últimos 7 dias, por exemplo, a Solana valorizou 15% aproximadamente, enquanto o Bitcoin valorizou cerca de 6,7% e o Ether desvalorizou cerca de 4,6%. Então a Solana tem sim ganhado muito mercado, tem sim ganhado muita atração, e além disso os prognósticos são os melhores possíveis. Existem alguns pedidos de ETF de Solana Spot protocolado na SEC, que é a CVM americana, mas que com a atual diretoria a gente não tem a menor expectativa disso ser aprovado. Mas o Donald Trump prometeu demitir o Gary Gensler assim que possível e substituir por uma diretoria crypto-friendly, por uma diretoria pró-Bitcoin. Com essa diretoria pró-Bitcoin, pró-indústria de criptomoeda, a gente pode sim esperar a aprovação desse ETF de Solana Spot e isso pode ajudar a Solana a atingir esse preço-alvo de $400. Outra coisa que pode ajudar a Solana a atingir esse preço-alvo de $400, bem como todo o mercado esticar, é o Bitcoin esticar cada vez mais. A gente já viu que o Bitcoin é a grande locomotiva desse mercado cripto. O Bitcoin é quem puxa, tanto para cima quanto para baixo. Nesse momento, o Bitcoin está acima dos $91 mil, ele tem puxado todo o mercado cripto, principalmente ele desde a eleição do Donald Trump, no início de novembro, onde o Bitcoin saiu da casa dos $68 mil para $93 mil, estabelecendo uma nova all-time high. E, apesar dessa alta, isso não está impedindo que grandes corporações continuem comprando mais e mais Bitcoins. A MicroStrategy, por exemplo, que é uma das maiores detentoras públicas de Bitcoin do mundo, continua acumulando Bitcoin mesmo estando na all-time high, mesmo agora a gente estando muito próximo da all-time high. No dia 18 de novembro, a MicroStrategy anunciou que havia comprado mais 51.780 unidades de BTC por cerca de $4,6 bilhões a um preço médio de 88.627 cada Bitcoin. Com a última aquisição, os ativos totais em Bitcoins da MicroStrategy cresceram para 331.200 unidades, adquiridos a um custo agregado de $16,5 bilhões. O preço médio por Bitcoin em todas as compras é de $49.874. Vale ressaltar que, nesse momento, ele já tem mais, em valor atual, em valor atualizado, cerca de $30,48 bilhões em Bitcoin. E eles prometem não parar por aí, porque eles vão levantar mais $1,75 bilhões com notas de juros de 0% para comprar Bitcoin. É isso mesmo, eles estão se preparando para levantar mais 1,75 bilhão por meio de notas conversíveis sêniores a uma taxa de juros de 0%, com o objetivo de comprar mais Bitcoin. A empresa declarou no dia de ontem que pretende usar os recursos líquidos dessa oferta para adquirir Bitcoin adicional e para propósitos corporativos gerais. As notas conversíveis sêniores de 0% significam que a empresa não pagará juros regulares aos detentores dos títulos. Essas notas, geralmente, como é que funciona? Elas são vendidas com desconto e amadurecem para o valor nominal, caso não sejam convertidas antes da data do vencimento, que no caso dessas notas que vão ser emitidas pelo MicroStrategy é em 2029. Ou seja, a MicroStrategy do Michael Saylor pretende continuar acumulando mais e mais Bitcoin. E a MicroStrategy é só um exemplo. A gente tem na Ásia a Metaplanet, a gente tem El Salvador, que é um país na América Central, comprando pelo menos um Bitcoin todos os dias, nesse momento, já tendo mais de $519 milhões em Bitcoin. A gente já tem países ao redor do mundo, como o Butão, minerando Bitcoin. A gente tem os Estados Unidos com uma grande carteira também de criptomoeda. Então a gente consegue ver cada vez mais corporações, cada vez mais instituições, cada vez mais investidores tradicionais e até mesmo países comprando Bitcoin, comprando criptomoeda. Isso é um indício claro da nossa receita clássica de valorização. Uma demanda cada vez maior e uma oferta cada vez menor. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a gente vai vir agora para o mercado nacional, a gente vai vir para o Brasil. Todas as exchanges de criptomoedas terão que ser aprovadas pelo Banco Central para operar no Brasil, segundo revelou o diretor de regulação do Banco Central, o Otávio Damaso, durante uma apresentação no dia de ontem, no dia 18. Foi feito em um seminário promovido pelo Conselho de Administração da Defesa Econômica, que é o CAD, e a Escola Superior do Ministério Público da União, que é o ESMPU. Damaso destacou também que o Banco Central vai ficar em cima, supervisionando todas as plataformas de cripto para garantir que elas cumpram as resoluções que serão aprovadas na atual consulta pública e que devem começar a valer já em 2025. Abre aspas. A gente não sabe sequer quantas exchanges de criptomoedas existem no país e todas vão ter que ser autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central. Provavelmente teremos um mercado marginal que vai precisar de uma ação grande. Fecha aspas.
Vale ressaltar que hoje em dia todos os bancos, por exemplo, precisam de aprovação do Banco Central. E um dos grandes medos do mercado é que o Banco Central exija critérios muito parecidos com um dos bancos, como, por exemplo, uma grande reserva financeira por parte dos donos, como diversos pontos que podem evitar a inovação do setor de cripto. Esse é o medo. Por exemplo, se já tivesse essas necessidades quando as principais exchanges do Brasil surgiram, nenhuma poderia ter surgido. O medo do mercado cripto é que isso seja para restringir o mercado dentre as maiores corretoras do Brasil e principalmente também entre os grandes bancos. É natural que os grandes bancos vão lançar também corretoras de criptomoeda, que nem a gente já tem. Por exemplo, o BTG tem a Mint, o Nubank tem dentro da sua plataforma. Então, o grande medo do mercado é esse, é que isso seja uma forma de você acabar centralizando o setor cripto nas principais, de você coibir a inovação. De qualquer forma, se é isso que vai acontecer ou não, a gente não sabe, a gente precisa acompanhar de perto, afinal de contas, ainda está na fase de consulta pública, mas a gente precisa acompanhar de perto e principalmente cobrar para não ser uma regulação coercitiva, não ser uma regulação proibitiva. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo episódio de amanhã. Valeu!